A STEC é líder em mini disjuntores aqui no Brasil, que também são chamados de disjuntores DIN. Mas antes, as proteções eram feitas pelos disjuntores do tipo NEMA. Você sabe qual é a diferença entre os disjuntores DIN e NEMA? As diferenças são bem significativas, a começar pela cor. Enquanto os disjuntores NEMA são pretos, os disjuntores DIN eles são um cinza mais claro, mais puxado para o branco. O tamanho também é bem diferente. Os disjuntores NEMA são bem maiores do que os disjuntores DIN, mas eu acredito que a principal diferença é a parte técnica. Enquanto os disjuntores NEMA só possuem um elemento de proteção, tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito, os disjuntores DIN possuem dois elementos de proteção, um para sobrecarga, outro para curto-circuito, o que torna a proteção muito mais eficiente e rápida. Já que estamos falando de sobrecarga e curto-circuito, vamos entender um pouquinho melhor o que significa cada um deles, e nada melhor do que exemplos para isso. Bom, imaginem o seguinte, uma tomada convencional que você tem na sua casa. Essa tomada ela é alimentada por cabos que levam a energia até essa tomada. Imagina que você ligue muitos aparelhos nessa tomada, usando benjamins, extensões, etc. Você pode estar sobrecarregando a tua instalação elétrica. E quando isso acontece, aqueles cabos que levam a energia até a tomada, eles vão aquecer. Aquecendo, eles podem derreter e aí causando uma série de danos à sua instalação elétrica. Um disjuntor bem dimensionado, ele vai proteger esse cabo, ou seja, quando a corrente atingir o limite do cabo, ele vai disparar e desligar, protegendo a tua instalação elétrica. E aqui eu falo para vocês já um dos principais erros, é aumentar a corrente do disjuntor sem checar a bitola do cabo. Isso é muito perigoso, então tome muito cuidado. Já o curto-circuito ocorre quando dois cabos entram em contato. Quando isso acontece, a corrente elétrica se eleva a um patamar muito alto num curto espaço de tempo. E isso é muito prejudicial para a sua instalação elétrica. Por isso, o disjuntor tem que desligar o quanto antes, impedindo que essa corrente alta passe para a sua instalação e cause vários danos. Inclusive, o curto-circuito é o maior causador de incêndios aqui no Brasil. Claro que muitas vezes isso ocorre pelas tais das gambiarras, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então consulte sempre um profissional para fazer aí a especificação do seu disjuntor e da sua instalação elétrica. E quando a gente fala em curto-circuito, sobrecarga, existe também uma curva que dá para a gente enxergar isso. Vamos conhecer então como funciona a curva de um disjuntor? A nossa linha tem dois tipos de disjuntores, o curva B e o curva C. Os disjuntores curva B são destinados para a proteção de circuitos com predominância resistiva, conforme os exemplos que vocês estão vendo aqui na tela. Nós também temos os disjuntores curva C, que são utilizados na proteção de circuitos com predominância indutiva, conforme exemplos aqui na nossa tela também. Nós temos também os disjuntores monopolares, bipolares e tripolares. Os três tipos vão com várias informações gravadas em sua parte frontal. Eu destaco a principal delas, que é a curva e a corrente nominal do disjuntor. Uma das principais dúvidas que nós recebemos aqui na STEC é quanto à alimentação do disjuntor. Eu posso alimentar o disjuntor tanto na parte superior quanto inferior? A resposta é sim. O disjuntor pode ser alimentado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ou usando o cabo convencional ou usando o nosso barramento de fase, também conhecido como barramento pente. Muitos usuários tentam bloquear o disjuntor na posição ligada. Então, ligou o disjuntor e tenta bloquear, para que ele não desligue durante o seu funcionamento. Inclusive algumas vezes bem inusitadas e criativas, como eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Bom, no caso dos disjuntores da STEC, isso não vai acontecer. Por quê? O disjuntor ele tem um mecanismo de disparo livre, ou seja, mesmo você bloqueando a tecla na posição ON, ele vai disparar e vai proteger a sua instalação contra sobrecarga ou curto-circuito. Um dos principais problemas relacionados ao disjuntor, na verdade, não é causado pelo disjuntor, e sim pela falta de aperto no borne do disjuntor. A falta de aperto no borne do disjuntor
gera uma folga, que gera um sobreaquecimento no polo. E aí, consequentemente, o disjuntor ele se danifica e não pode ser utilizado novamente. Nós recomendamos que seja feito exatamente o torque exato do parafuso do borne, que está estampado na própria peça do disjuntor.